voltada ao gerenciamento de projetos. O papel do PMI-RS, o capítulo aqui no Rio Grande do Sul, é promover ações mundialmente reconhecidas com recursos e ferramentas de pesquisas acadêmicas, publicações, cursos diversos e oportunidades de networking como esta que estamos promovendo aqui. Este evento é organizado pelo núcleo do Vale do Taquari, do PMI-RS, esse braço do capítulo do PMI-RS, que atua no interior do estado com o propósito de reforçar as ações e divulgação de boas práticas em gerenciamento de projetos na comunidade local. Atualmente, o núcleo do Vale do Taquari conta com 8 voluntários, é um trabalho voluntariado, e está aberto a novos integrantes. Então, caso você tenha interesse, entre em contato com alguém da equipe que está presente neste evento, que, sem dúvida, você será bem-vindo, você será bem-vinda. E aí eu queria parabenizar o trabalho aí de todas essas pessoas que há mais de um ano organizam este evento, né? Aqui vocês estão vendo a ponta do iceberg, há todo um trabalho por trás da Fabiana Brugman, da Sabrina Dete, do Rodrigo Boeira, do Roger de Mello, da Jamine Dornelles, da Patrícia Wagner, da Viviane Schwinn e do Edson Funk. Aí meus parabéns a toda a equipe que desenvolveu, que planejou, que botou em prática este evento, difundindo aí gerenciamento de projetos. E o evento de hoje, o PM Day, tem como tema cultura ágil dentro das organizações. E, meus amigos, minhas amigas, nós temos 2 feras para tratar sobre esses temas. Minha primeira saudação vai ao Daniel Wildit, um breve currículo do Daniel. Certamente isso aqui não resume o talento profissional que o Daniel é, mas quem se define se limita. Não dá isso pra... aí, Daniel. Bom, o Daniel, para quem não sabe, é um profissional da área de tecnologia, preocupado aí com o desenvolvimento de produtos e serviços com equipes focadas em aprendizado, melhoria contínua e autonomia. Ele produz conteúdo em vídeo, ele tem um canal no YouTube, até se inscrevam no canal do Daniel, áudio e texto sobre consciência de tempo, experiência do usuário, empreendedorismo e o assunto de hoje, metodologias ágeis. Ele é sócio e mentor da WeTech, blogger e youtuber, e também sócio-diretor da YouMove Me. Daniel, meu muito bom dia. Bom, prazer estar com vocês aí. Obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade aí. Obrigado. Legal, Daniel. Prazer é nosso. Outra fera que está aqui conosco, muito conhecido nesse segmento, nessa temática, é o nosso amigo Guilherme Mota. O Guilherme atua como Engineering Manager, construindo times e organizações de tecnologia. Suas áreas de interesse são Agile Coaching e gestão de equipes que desenvolvem software. Ele é graduado pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, em Sistemas de Informação, tem MBA em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação pela FGV e atualmente atua numa empresa dos Estados Unidos, é um profissional, atua numa empresa dos Estados Unidos remotamente. Guilherme, minha saudação, meu muito bom dia. Obrigado, bom dia, pessoal. Obrigado pela presença, pelo tempo de todos aí nesse sábado de manhã e bora. Bom, comecemos então com você, Guilherme. E aí, quais são os desafios? O que, afinal de contas, é essa cultura ágil? Quais são os desafios das empresas na atualidade em referência a isso? Claro, vamos lá. Deixa eu só botar um cronômetro aqui na minha frente. E aí a gente começa. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, como o pessoal compartilhou comigo que a gente tem pessoas de diversas áreas, diversos ramos, cursos e posições dentro do mercado de trabalho, eu queria começar, então, a gente balizando o que são métodos ágeis, mas eu não vou ir pelo lado da teoria. Então, assim, se eu tentar resumir para vocês qual que é o meu entendimento sobre métodos ágeis, de uma maneira bem simples, a gente poderia resumir que são uma série de valores e princípios que nos ajudam a tomar decisões melhores do que as decisões que a gente tomaria de forma automática. Isso serve tanto para um indivíduo
quanto para uma equipe, um departamento, um grupo de trabalho ou mesmo uma organização inteira. Quando a gente fala dessa forma, isso significa que ágil poderia ser aplicado para qualquer área, para qualquer tipo de trabalho, para qualquer tipo de organização. Talvez eu fale muito aqui em desenvolvimento de software ágil, ou software, ou tecnologia, porque é a área que eu atuo e é a área da onde surgiu esse conceito de métodos ágeis. Então, assim, aonde que está escrito os valores e os princípios de métodos ágeis? A nossa fonte primária, digamos assim, é o Manifesto Ágil. E faz mais ou menos uns 13 anos que eu fico lendo esse mesmo Manifesto Ágil. Eu fico repassando esses mesmos valores, esses mesmos princípios, e eu tento orientar as decisões que eu tomo no dia a dia com base nesses valores e nesses princípios. Então, para dar alguns contra-exemplos, eu vou tentar compartilhar com vocês alguns pontos que geram confusão, ou que eu já vi gerar confusão dentro das empresas, ou até coisas que eu mesmo me atrapalhei ao longo desses 13 anos, né? Quando a gente escuta a palavra ágil, muitas pessoas associam com velocidade, com rapidez, com agilidade. E quando a gente está falando de métodos ágeis, não necessariamente vai ser feito mais rápido aquele determinado projeto, aquele determinado software, aquela determinada atividade. Tem jeitos muito mais rápidos de resolver problemas de tecnologia, que provavelmente vão ser jeitos que vão ter consequências. Então, assim, eu posso resolver um problema em 5 minutos de uma maneira rápida, que vai funcionar por um determinado tempo e vai ter determinados problemas, ou eu posso resolver esse mesmo problema de uma maneira diferente, que vai levar talvez 10 vezes aquela quantidade de tempo, mas eu vou resolver esse problema de uma vez só. Eu vou resolver esse problema entendendo qual é a necessidade, por que existe essa demanda ou esse requisito e como que eu vou fazer para garantir que ela foi feita de uma maneira que atende a esses parâmetros de qualidade. Outro ponto que também é bem frequente dentro das empresas, né? Eu quero que a minha empresa seja ágil porque eu quero reduzir o meu custo com tecnologia. E isso é outro problema, porque quando uma organização parte para uma transformação ágil, ela vai ter que trazer pessoas que tenham conhecimento e experiência, e profissionais com experiência em métodos ágeis, eles geralmente já têm uma remuneração mais elevada dentro do mercado de trabalho. São profissionais que são disputados, que têm posições já de alto nível hierárquico ou de um pacote de remuneração mais amplo, ou então a empresa não vai investir na contratação desses profissionais, mas vai se apoiar em uma consultoria. E quando a gente vê uma grande empresa ou uma startup indo atrás das 4 maiores consultorias, são projetos de consultoria de um valor elevadíssimo. Então, assim, se a gente for botar na conta do lápis, trabalhar com métodos ágeis pode ser até mais caro do que trabalhar da forma que a gente vem trabalhando, que eu vou chamar aqui de piloto automático, né? Mas o ponto todo é que a gente entende que se a gente conseguir pautar as nossas decisões em cima dos valores e princípios ágeis, a gente acredita que a gente vai reduzir o desperdício, a gente vai reduzir o retrabalho, a gente vai entregar os projetos, as funcionalidades, os sistemas com uma qualidade adequada, tanto funcional quanto não funcional, então requisitos de performance, de segurança e etc. E isso, a longo prazo, vai gerar uma grande economia. Se eu pegar como exemplo empresas que eu trabalhei, né? Eu já passei por diversas startups, grandes empresas, onde
era frequente um projeto para reconstruir uma plataforma, para reconstruir um sistema. Bom, mas qual que é esse custo de a cada 2, 3 anos, 5 anos eu estar refazendo o meu principal sistema que orienta a minha organização do zero? Então, assim, essas decisões, se tivessem pautadas nesses valores, nesses princípios ágeis, gerariam uma economia a longo prazo, tá? Isso eu acredito que, olhando dessa forma, trabalhar com métodos ágeis pode trazer um retorno financeiro. Mas não vai ser no dia 1, na semana 1, no mês 1. É realmente uma jornada mais longa, tá? Engraçado também a gente refletir com relação às empresas que iniciaram a transformação ágil, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa americana em 2010, onde eu e mais diversos colegas consultores tínhamos a missão de ajudar essa empresa na jornada de transformação ágil deles, e a gente está em 2021 e não acabou essa transformação ágil ainda. Então, assim, é uma grande empresa do varejo americano, milhares de funcionários, milhares de lojas físicas, presença online, etc. e tal. Então, há 11 anos da transformação ágil, e a transformação ágil, ela ainda está acontecendo. Então, é importante frisar que, quando a gente fala de métodos ágeis, não é uma coisa natural. Eu não acordo sendo ágil, a pessoa não nasce sendo ágil. A gente precisa estar sempre revisitando e nos relembrando quais são os valores e os princípios do método ágil, justamente porque ele não é natural. Então, assim, embora eu leia, embora eu acredite, embora eu concorde com aquele valor ou aquele princípio, no dia a dia, correria, entregando projetos, trabalhando com pessoas, tendo problemas, tendo desafios, tendo estresse, tendo pandemia, enfim, tudo que acontece no nosso dia a dia, a gente acaba, às vezes, tomando uma decisão ou tomando uma determinada ação sem ter alguém para nos lembrar ou alguma coisa para nos lembrar como que a gente concordou que a gente gostaria de agir, como que a gente concordou que a gente gostaria de atuar. Então, algumas pessoas acham que a gente pode ver uma transformação ágil como um projeto. O início está aqui, os requisitos e objetivos estão aqui, e a gente tem um prazo aí de 2 anos para transformar a nossa empresa em uma empresa ágil. Eu nunca vi isso acontecer, eu nunca escutei nenhum case, nem relato de que isso aconteça, tá? Outra coisa que eu vejo também frequentemente dentro das organizações é achar que métodos ágeis vai ser um processo fácil. E a gente nem precisa falar de agilidade. Quando a gente está falando de mudança, processos de mudança, eles não são fáceis, eles não são indolores e eles também não são naturais, digamos assim. O natural do ser humano é ter medo da mudança. Mas a gente trabalha de um jeito hoje, a nossa empresa é assim hoje, agora a gente vai partir para uma coisa nova que é trabalhar com métodos ágeis. Mas o que vai acontecer com o meu cargo? O que vai acontecer com a minha influência dentro da organização? Eu vou continuar sendo um gerente de projetos, mas aí ou eu vou virar um Scrum Master. E o que isso significa? Eu vou ganhar mais, eu vou ganhar menos, eu vou ter mais responsabilidade, eu vou ter menos responsabilidade. Então, assim, todas essas questões geram incertezas e medo nas pessoas. Uma das empresas que eu trabalhei, que é uma empresa bem conhecida aqui no nosso estado, que tem milhares de funcionários e é uma empresa bem antiga também, um dos líderes dessa organização falava assim: Mota, a gente vai fazer essa transformação ágil aqui dentro e o nosso objetivo é deixar o menor número de corpos pelo caminho. Ou seja, já se tinha um entendimento que, para a empresa atingir o seu objetivo de começar a trabalhar com métodos ágeis, algumas pessoas de dentro da organização não estão alinhadas com os valores e os princípios do Manifesto Ágil. Então, essas pessoas
existia todo um programa de gestão da mudança, dando treinamento para as pessoas, acompanhamento, presença no dia a dia. Mas, infelizmente, tem pessoas que não conseguiam se adaptar para esse cenário. E essas pessoas, infelizmente, tiveram que ser desligadas. Porque, a longo prazo, esse tipo de profissional não era o profissional que a empresa queria ter no seu grupo de trabalho. E aí uma coisa que a gente fala bastante sobre dentro de métodos ágeis é sobre a liderança por exemplo. Então, assim, se os líderes da organização, se os gestores, as gestoras, as executivas, os executivos não agem de maneira alinhada a esses valores e princípios do método ágil, os seus subordinados, as pessoas que respondem a essas pessoas, têm uma chance ainda menor de querer agir dessa forma, porque o exemplo que está sendo dado é diferente. Então, eu já vi muitas empresas, por exemplo, eu trabalhei numa outra empresa onde foi uma das empresas pioneiras no Brasil a adotar métodos ágeis, Scrum, e a gestão usava uma estratégia de gestão por conflito, que é uma estratégia válida de gestão, mas que não tem nada a ver com métodos ágeis. É totalmente conflitante com os valores e com os princípios. Então, assim, como é que a empresa tinha uma liderança, um corpo de gestão agindo de uma forma e tinha uma expectativa de ter resultados alinhados com métodos ágeis? Isso gerava uma série de conflitos, uma série de problemas que dificultava o processo dessa empresa de ter atitudes e ações que estivessem mais alinhadas com os valores e princípios. Beleza? Então, essa era uma breve introdução assim, do que é ágil, agilidade. Recomendo para quem tem muita experiência, para quem tem pouca experiência, para os minutinhos para ler o Manifesto Ágil, para ver os princípios, para ver os valores. E é muito fácil de entender. Tudo que está escrito ali é fácil de entender. É muito difícil da gente manter a disciplina e ser consistente com métodos ágeis todos os dias, a todos os momentos, dentro de um ambiente de trabalho onde a gente vai ter pressão, estresse, conflito, desafios e todas as maravilhas que é o nosso dia a dia de trabalho. Bom, como a gente está falando de cultura ágil, e a gente já passou por cima do ágil, vamos falar um pouco de cultura. Quando a gente... eu vou responder a pergunta da Valkyria aqui, que já está engatilhada. Quando a gente fala de cultura ágil ou de cultura organizacional, a gente está falando basicamente do conjunto de valores, crenças e princípios das pessoas que compõem essa organização. Então, se eu contrato determinado tipo de pessoa e essas pessoas compartilham dos mesmos valores, das mesmas crenças, isso tende a ter reflexo na minha empresa, na minha organização, nas ações que os meus funcionários tomam. E as ações que os funcionários que trabalham comigo tomam no seu dia a dia têm impacto direto no resultado da empresa, nos produtos que a empresa constrói, nos serviços que a empresa entrega. E aí, a Valkyria trouxe uma pergunta muito interessante, que é como que a agilidade lida com inclusão? Então, se a gente for pensar em inclusão e diversidade, é crucial para a agilidade. Por quê? Porque se eu vou montar uma empresa ou uma equipe só de pessoas iguais, eu vou acabar tendo um resultado
muito orientado ao que aquele determinado grupo de pessoas acredita. E quando a gente sai da empresa para os nossos usuários finais ou os nossos clientes, geralmente os nossos usuários, os nossos clientes, eles não são as mesmas pessoas que trabalham dentro da empresa. São pessoas completamente diferentes, de segmentos de idade diferentes, são pessoas com problemas diferentes, com necessidades diferentes. Então, aquele timezinho lá vou usar aqui o meu nome, mas vamos dizer que eu trabalho na empresa do Guilherme, o Guilherme contratou as pessoas e, por nós seres humanos termos a tendência de gostar de pessoas parecidas com a gente, eu só contrato pessoas que nem o Guilherme, que parecem que nem o Guilherme, que falam que nem o Guilherme, que tiveram experiências, que estudaram no mesmo lugar que o Guilherme estudou, que falam do mesmo jeito que o Guilherme fala. Isso vai fazer com que a gente crie coisas boas para Guilhermes, mas a realidade do mercado que a gente vive é que o usuário vai ser o Guilherme, vai ser o Vinícius, vai ser a Jamine, vai ser o Daniel, vai ser o Edson, vai ser o Ricardo. Então, a gente tem que investir em diversidade e inclusão se a gente quiser ser bem sucedido no processo de entender os nossos clientes, entender os nossos usuários e direcionar o resultado e o valor para esses grupos de pessoas. Beleza. Então, um ponto-chave dentro de métodos ágeis é o autoconhecimento. E aí a gente não pode confundir autoconhecimento com autoajuda. Mas quando eu falo de autoconhecimento, eu, Guilherme Mota, quais são os meus valores e princípios naturais? Como que eu reajo de maneira automática e sem pensar? E quais dessas ações estão alinhadas com métodos ágeis e quais dessas ações não estão alinhadas com métodos ágeis? E aí eu preciso estar sempre me policiando para eu tentar não tomar atitudes de maneira precipitada ou de maneira automática sem estar tendo lembrete. Aí quando a gente fala de métodos ágeis, a gente tem uma série de frameworks, metodologias, ferramentas, e essas ferramentas, metodologias, frameworks e etc., são lembretes para a gente não cair em armadilhas e não ir por esses caminhos que nos levem a tomar decisões que não estejam alinhadas com métodos ágeis. Tá? Tem uma frase que é muito famosa, atribuem ao Peter Drucker, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã. O que isso traz para a gente? Né? Que quando a gente está falando de estratégia, a gente geralmente associa com liderança ou com como que a gente vai orientar ou guiar aquele grupo de pessoas ou aquela organização para atingir um determinado resultado. Mas o ponto é, não adianta nada eu definir qual que é a estratégia, o que a gente quer atingir, se as pessoas que vão desempenhar esse trabalho não tiverem alinhadas com as mesmas cultura, crenças, valores, porque senão começa a gerar uma coisa que a gente vê em algumas organizações, que tem um case nos Estados Unidos de uma empresa chamada Enron. Ele é bem famoso, várias palestras citam esse case, que um dos valores da empresa era honestidade, dentre outros valores que a empresa tinha. E a empresa faliu por falta de honestidade, por fraude, por desvio de dinheiro, etc. e tal. Então, assim, não adianta a empresa ter um conjunto de valores, uma visão e uma missão, e no dia a dia
os profissionais daquela empresa agirem de maneira totalmente conflitante. Então, esse é um dos desafios que a gente tem dentro das organizações, independente de ser ágil ou não ser ágil, mas que faz toda a diferença quando a gente está fazendo mudanças maiores e mais drásticas. Mota, eu vou ter que entrar nessa conversa aqui, porque a Valquíria ela não está entendendo que a gente está falando sobre valores e princípios aqui. E para mim é muito importante deixar isso muito claro. Nada a ver. Toda vez que uma pessoa entra na sua equipe, ela está entrando para acrescentar algum elemento na cultura que essa equipe, que essa empresa possui. E quando a gente fala de alguém que não se adequa aos princípios e valores do que a gente está falando aqui, eu estou basicamente dizendo, por exemplo, que se alguém se acha melhor do que o outro e a opinião dele tem que valer mais do que um argumento e um trabalho de pesquisa, essa pessoa não precisa estar comigo. Eu acredito em experimento, eu acredito em certeza, eu acredito em experimentação, eu acredito em um monte de coisa. E eu não quero ter pessoas que acham que elas têm as certezas e opiniões e só delas funcionam porque elas são uma pessoa gestora ou é quem que ela acha que seja. Então, quando a gente fala de quem não vai se adequar ao processo, é desse tipo de pessoa que a gente está falando. De uma pessoa que nega a existência de que um sistema opera do jeito que ele opera e que a gente tem que aprender a lidar com complexidade e outras coisas que estão no dia a dia. Quando alguém tem uma dificuldade e essa dificuldade é percebida pela equipe, a gente vai tratar essa pessoa da melhor forma que a gente puder e vai suportar ela da melhor forma que a gente puder suportar. E isso também tem a ver com princípios e valores que a tua empresa tem. Eu e o Mota, a gente trabalhou junto num lugar, eu fiquei menos tempo, ele ficou muito tempo. Mas se nesse lugar tu fizesse uma pergunta do tipo, como é que vocês consideram as pessoas aqui? E tu respondesse, eu acredito que a gente tem que considerar todas as pessoas iguais. Tu não pertenceria nesse lugar. Se tu não fosse capaz de reconhecer os teus privilégios e o que está presente em ti, pelo simples fato de tu estar existente, vamos chamar assim, nesse ambiente. Então, algumas empresas não vão se preocupar com isso. Uma certa vez, Mota, eu ia palestrar depois de uma outra pessoa e ela começou a contar quem ela buscava para trabalhar nessa empresa. E ela começou a listar os perfis de quais universidades, de quais habilidades, de quais estruturas. Isso começou a me dar um nervoso, assim, do que ela foi trazendo, Mota, porque era um funil do privilégio sendo colocado na minha frente. Eu assim, caramba, como é que um nota 7 igual a mim, por exemplo, igual eu nunca vou ser contratado numa empresa dessa. Mas eu acho que eu sou bom no que eu faço, entendeu? Só que eu não fui laureado na faculdade, eu não... Mas eu acho que eu me viro muito bem, cara. Eu acho que eu tenho um monte de habilidades que ajudam a resolver problemas complexos e ajudam sistemas a evoluírem, entendeu? Mas eu sempre odiei a escola, desculpa. Eu não pertencia nesse ambiente. E a gente perde a chance de conhecer histórias excelentes e de trazer pessoas para crescerem com a gente. Então, quando a gente fala de pertencimento e fala de inclusão, tem um valor do Scrum, que é a abertura. Tu não consegue ter transparência se tu não tiver abertura, se tu não tiver habilidade de escuta, se tu não tiver vulnerabilidade, né? Só para complementar aí, porque tá ficando num papo muito não é um lance de só os melhores sobrevivem. Não, cara, menos, calma. A gente é muito real e muito presente no que cada pessoa consegue trazer e contribuir. Mas isso não é de agilidade, saca? Isso é como deveria ser o mundo, cara. A gente deveria estar consciente do que está rolando, entendeu? É mais isso, entendeu? Só dar uma olhada
Faz um teste de pescoção aqui para a gente ver. O Brasil tem 54% de pessoas negras. É só olhar aqui, cara. Não precisa ir muito longe, não. Então, se a gente não fizer alguma ação afirmativa e de verdade para as coisas que estão, e para as desigualdades que a gente acha que existem no mundo, qualquer que tu ache, a que tu escolher, e atuar em prol disso, do jeito que for também, a gente, aí a gente não tá querendo enxergar o mundo que tá na frente, né? Então é meio por aí a pegada, tá? Mas não tem a ver com métodos ágeis, esse é um dos pontos. Tipo, way back, né? Desculpa aí, Mota, mas não me segurei. Não, obrigado. Eu acho que eu já estou estourando meu tempo, mas eu só vou fechar assim nesse assunto e aí eu passo a bola. A única coisa que eu queria complementar, concordo com tudo que o Daniel falou. Obrigado, Daniel. Falou melhor do que eu poderia ter feito, mas a gente também tem que saber separar quais problemas devem ser resolvidos pela empresa e quais problemas têm que ser tratados e abordados por profissionais especializados. Então, vou trazer um exemplo atual e concreto. Eu tenho hoje um profissional no meu time que está passando por diversos problemas e dificuldades pessoais, e eu, como gestor dessa pessoa e como diretor de engenharia dentro desse departamento, esse problema, eu não sou um profissional qualificado, treinado e estudado para lidar e para resolver. Então, assim, o que o Daniel estava falando com relação a apoio e suporte, essa pessoa está tendo o meu apoio, o meu suporte, o apoio de todo o time para cobrir a ausência e a falta desse profissional, porque está fazendo falta. Nós temos um time pequeno e quando uma pessoa não pode trabalhar, isso significa que talvez as outras pessoas tenham que trabalhar um pouco mais para ajudar essa pessoa. Mas a gente está tentando apoiar essa pessoa por meio de o nosso departamento de RH está criando todo um plano de apoio para essa pessoa em específico, dados os desafios que essa pessoa está enfrentando, e de profissionais especializados para tentar ajudar e apoiar essa pessoa. Então, assim, dentro da tecnologia, às vezes a gente tem um pouco o cacuete de eu vou ajudar o RH, eu vou ajudar o jurídico, eu vou ajudar... E tem áreas que a gente pode ajudar, contribuir, mas que a gente não deveria ser a pessoa fim ou a pessoa a resolver o determinado problema. Então, assim, quando a gente fala em ter um time mais inclusivo, mais diverso, a gente também vai enfrentar mais desafios. Não é tão confortável quanto se a gente fosse para aquele cenário lá do time onde o Guilherme contrata um monte de Guilherme e todo mundo se entende. Mas o ponto é que o resultado que um time de Guilhermes entrega é muito pior do que o resultado que um time diverso e inclusivo entrega. Ou pelo menos é isso que eu acredito e é isso que eu tento fazer. Hoje eu trabalho numa startup, uma empresa que dos 400 funcionários que tem, mais de 400, mas vou arredondar para baixo aqui, 90% são mulheres e 10% são homens. Aí a gente vai para a engenharia, 90% homens e 10% mulheres. E para mim isso é um problema. Eu acredito que hoje o nosso grupo de trabalho não é tão diverso quanto deveria ser. E eu e outras pessoas, enfim, a gente está tentando ser mais intencional com as nossas decisões de contratação e dia a dia, e o que a gente pode fazer para ser mais inclusivo e trazer pessoas diferentes para melhorar a diversidade do nosso time. Por outro lado, se a gente vê a questão nacionalidade, a gente tem gente trabalhando com a gente
do Brasil, do Egito, da Sérvia, da Alemanha, da Eslováquia, Estados Unidos, claro, boa parte do nosso time está nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem uma certa diversidade de nacionalidades, e essa diversidade de nacionalidades vem com culturas diferentes, que geram conflitos, mas geram decisões diferentes, que é o que a gente quer no final do dia, decisões melhores do que a gente tomaria se a gente só tivesse no piloto automático. Bom, pessoal, acho que eu estourei o meu tempo aqui. A minha ideia era mesmo uma introdução, e aí depois, com o tempo que a gente vai ter para perguntas, a gente pode se aprofundar em algum ponto que faça sentido para vocês. Muito obrigado aqui pelo espaço e pelo tempo. Obrigado você, Mota. Verdadeiramente foi uma aula aqui para a gente nessa manhã de sábado. E, bom, as manifestações no chat traduzem esse sentimento que eu tento passar aqui. Eu vou rapidamente retomar alguns tópicos que o pessoal lançou no chat ao longo da sua fala. A Bruna Matos Taurino diz: o ser humano é naturalmente resistente à mudança. Ali, quando você falava da implementação da cultura ágil, né? E dessa mentalidade um pouco de curto prazo que os gestores pensam que os resultados vão ser imediatistas, né? Talvez a própria palavra ágil nos engane aí, né? Nos mais confunda do que nos oriente. Bom, algumas questões vocês mesmo ao longo das suas falas foram respondidas, né? O pessoal fazendo aí um networking aqui no chat, muito bem. Aqui o Rubens Navas Borloni. Boa, Guilherme, disso tudo, a chave do sucesso do ágil é o autoconhecimento e maturidade emocional das pessoas envolvidas. Um projeto, produto ou serviço é realizado por pessoas para pessoas. E aí, nessa era da automação, claro, sou de uma empresa de tecnologia, né? As pessoas, existe pelo menos no senso comum que a tecnologia vai resolver tudo. E se tu tem uma equipe mais gerida, como o pessoal tá relatando, ou mesmo com esses vícios de falta de diversidade, tudo que você tentar automatizar vai repercutir o resultado do que você implementou entre as suas pessoas, né? Muito bem, a Bruna, exatamente. Rubens, líderes preparados são essenciais porque equipes autogerenciadas assustam líderes mais inseguros e tradicionais. A Valquíria agradeceu o esclarecimento, Daniel, pela confusão ali no início, né? E muito bem, ao longo da fala de vocês, eu fiquei com uma dúvida, e talvez o Daniel pode, se puder, evidentemente, esclarecer um pouco mais sobre o que é essa gestão por conflitos que o Guilherme lançou ali a pimentinha e não nos esclareceu. E ao longo da sua fala, Daniel, eu lembrei, evidentemente que não vou conseguir com a grandeza do Marcelo Bielsa, com as suas palavras do Marcelo Bielsa, mas ele dizia certa vez que para chegar de um ponto, para sair de um ponto A a um ponto B, normalmente nós temos dois caminhos. Um, certamente, é mais difícil, é mais árduo, e o outro é mais curto, porém esse mais curto ele passará por cima das flores, né? Essa é a metáfora que ele faz. E na sociedade nós vemos isso, e parte da sua fala me remeteu a isso, a essa questão ética. No fundo, estamos falando de pessoas, né? E aí, se por gentileza, se puder esclarecer essa pimentinha que o Guilherme colocou na mesa aí sobre gestão por conflitos, essa diferenciação, esse olhar mais tradicional, e o que isso tem a ver com metodologias ágeis. Eu vou puxar a ajuda aqui do Marshall Rosenberg, vou lá para a comunicação não violenta, a gente olhar para essa. Comunicação não violenta diz respeito não como a gente se comunica, mas como a gente escuta. Diz respeito a como que a gente formula perguntas para tentar ajudar alguém que de repente está um pouco mais exaltado ou com ruído, a tentar entender aquela necessidade que está ali presente, né? Toda vez que a gente está tratando de algum assunto, ou está discutindo um assunto, a gente pode considerar ele como um conflito, tá? Só que se eu estou numa rede de apoio, uma rede segura para poder falar sobre esse assunto, onde eu sei que eu vou ser acolhido, onde eu sei que eu vou ser questionado, onde eu sei que eu vou tentar
tratar do assunto da melhor forma possível, eu sei que eu posso fazer as perguntas, eu sei que eu posso dizer o que eu penso. Eu participo de alguns cenários de empresas onde a Valquíria nunca teria coragem de fazer essa pergunta que ela fez, de trazer essa discussão do jeito que ela trouxe, porque ela sentia medo de perguntar. Porque eu não vou perguntar. Eu deveria estar sabendo esse negócio aqui. Eu não estou entendendo. Não, ela perguntou. Ela sentiu a vontade de fazer essa pergunta aqui e a gente, né, e vai seguir conversando, óbvio, o tempo que for, né? Só que quando eu não tenho esse ambiente seguro, eu não atuo mais em conflito, eu atuo em confronto. E quando eu atuo em confronto, só me resta violência. E aí quem ganha? Então, assim, o que a gente vê dentro das empresas muitas vezes são pequenas facadas nas costas e virtuais. É um papo acontecendo aqui, tu trocando mensagem direta com outro no WhatsApp, dizendo, puta, que bosta que ele tá dizendo. Olha a merda que ele tá falando. E é diferente do poder dizer, cara, não é isso. Podemos voltar nesse assunto? Né? Podemos focar no que a gente tem que falar? Então, quando a gente fala de construir um ambiente ágil, a gente está falando de construir um ambiente de abertura, um ambiente onde a gente consegue funcionar como equipe com tudo que está presente. E o conflito é a coisa mais natural que tem. Vocês já escolheram o que vão almoçar hoje? Se vocês moram com mais alguém, você vai dar conflito. Eu quero ir lá, eu quero ir aqui, eu quero ficar, quero sair, quero, né? Pô, fiquei 3 horas em evento, quero sair de casa, vamos fazer um lance aí. Não, eu tô cansado, trabalhei a semana inteira, quero ficar em casa, pronto, conflito. Só que daí tu tem uma rede ali de negociar e tal, né, e coisas assim. Então é meio por aí, tá, Vinícius? A gente saber que a gente vai viver sempre em conflito, mas eu vou ter um ambiente disponível para ajudar nessas coisas. Por exemplo, uma equipe ágil, ela tem algum jeito de trazer assuntos à tona. Pode ser um canal de texto, pode ser o pós uma reunião diária, depois que a gente se atualizou ali do que está acontecendo, as equipes que fazem diária, né? Nem toda equipe faz reunião diária, mas as que fazem, tem um momento síncrono ali de conversar e depois podem tratar de algum assunto. Pode ter uma retrospectiva, pode ter reuniões de refinamento de problemas, onde essas discussões podem aparecer também. Então, a gente vai criando esses momentos e oportunidades para poder trazer os assuntos à tona e discutir. É isso que vai tá rolando, né? Mas é meio nessa vibe. Eu escrevi algumas coisinhas aqui para complementar o que o Mota trouxe, e eu queria trazer para vocês o seguinte. Eu até estava, essa semana, por acaso foi na quinta-feira, então até foi no dia dos throwbacks e tal. Eles tinham me pedido, Mota, para fazer um post falando do Agile Brasil, que acontece semana que vem, né? E aí eu primeiro ia fazer um vídeo e tal, depois eu pensei, cara, eu não vou palestrar, não, o que eu posso fazer para homenagear o evento, né? Eu pensei, ué, o histórico do Twitter. Então eu peguei e saí procurando tweets desde 2010 para cá, né, sobre Agile Brasil, e fui relembrando anos do Agile Brasil com tweets existentes, né? E, e lá pelas tantas passa lá o Gary De Gregorio, falando no Twitter que a minha palestra ia começar em 2010, que era falando sobre quando eu olho métodos ágeis e olho para o PMBOK. E aí? Quando eu olho para as áreas de conhecimento do PMBOK, né? O que acontece? Não acontece nada. Acontece que um projeto passa por todas aquelas áreas de conhecimento, você queira ou não. É da natureza de um projeto ter que cuidar de tempo, de escopo, de equipe, de fornecedor e tudo mais. Você não escolhe isso. Não tem como. Ah, mas e nos projetos ágeis, como é que funciona? Mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não tem muito para onde ir. E essa palestra foi motivada porque um aluno meu queria fazer um trabalho de conclusão comparando o que era melhor, PMI ou Scrum. Eu falei, eita, você está perguntando se feijão é melhor que viajar para o Japão? O que nós estamos conversando aqui, cara? O que você está discutindo?
E aí eu fui trazendo ele para trabalhos de algumas autoras que eu já consumia naquela época, Stacia Broderick, a Michelle Sliger, e desde muito cedo, eu sempre, vamos lá, eu comecei a trabalhar com Extreme Programming em 2003, tá? Eu participava de grupos de conversa de métodos ágeis, onde eu era tido como um anarquista, porque eu era do extremo, né? Sendo que o anarquismo exige auto-organização e respeito mútuo entre os círculos existentes, né? O anarquismo, na verdade, é o modelo que melhor funcionaria se a gente quisesse trabalhar em puro respeito com as coisas, né? Mas... E aí tinha esse papo todo, e muito cedo eu tive que, mais ou menos como Miyamoto Musashi, vamos chamar assim, eu tive que aprender sobre todas as artes para poder ficar melhor na minha e poder discutir sobre as coisas que estavam acontecendo. Então eu estudei tudo que podia ser estudado sobre CMMI, MPSBR e tudo mais e tal, e ajudei empresas a alcançarem essas coisas, né? Queriam ter os selos através disso, né? Uma certa vez eu trabalhei numa empresa, Mota, uma multinacional, e aí o pessoal dizia que eu não podia ficar falando esse negócio de manifesto ágil. Que manifesto? Como é que vai falar de manifesto aqui dentro, cara? Né? A gente não pode fazer de política aqui dentro. Eu falei, o que tu tá falando? O que tu tá discutindo aqui? Mas aí eu fui pra pessoa e falei assim, então vamos fazer o seguinte, só me diz uma coisa, diz que tu é contra isso daqui. Aí eu falei para ela, tu é contra a gente ter foco no cliente? Ela disse, não. Tu é contra a gente cuidar de liderança? Ela disse, não. Tu é contra a gente engajar pessoas no trabalho? Ela disse, não. Tu é contra a gente ter processos que conectem pessoas ao seu propósito? Ela disse, não. Tu é contra melhorar continuamente? Não. Tu é contra tomar decisões baseadas em evidências e aprendizados com o mundo real? Não. Tu é contra cuidar das relações que tu desenvolve com as pessoas que te ajudam a alcançar os objetivos dos projetos? Falei, não. Falei, beleza, então tu pode usar a ISO 9001 se tu quiser. Porque são os princípios de qualidade da ISO 9001 2015. Tá tudo lá. Isso não tem nada a ver com métodos ágeis. Mas aí, cara, o que são os métodos ágeis, então? Cara, métodos ágeis é tudo que tem que a gente reconhece como evolução do pensamento complexo e de trato de problemas complexos ao longo de muitas décadas. E a gente vai passar por tudo que Taylor, Fayol, Toyotismo trouxe para a história, tudo que a gente consegue ver baseado em confiança e execução no trabalho. Toda vez que a gente cria um método que inspira a desconfiança e inspira a necessidade de controle para garantir que algo está acontecendo, controle baseado buscando culpa, porque eu posso ter controles, eu posso combinar com o Mota alguns indicadores que me ajudam a funcionar melhor. E daí eu sei que quando aquele meu indicador tiver amarelo, eu já sei o que eu posso fazer aqui para recuperar ele, para entrar de novo num eixo. Agora, se aquele indicador estiver sendo utilizado para me culpar, o jogo começou errado, entendeu? Porque eu vou começar a me proteger. Frases que eu ouvi num projeto, Mota. Essa doeu. Foi assim, tinha uma feature para ser feita que não precisava ser feita. Era inútil eu fazer aquele negócio, porque era um código que eu ia ter que desfazer 2 semanas depois para poder integrar com uma outra coisa que ia ficar pronta. E a pessoa gestora de projeto me trouxe o seguinte: eu preciso que tu execute essa funcionalidade, porque senão o nosso projeto vai ficar em amarelo. E aí eu executei. E aquilo ali foi meio que o meu início, tipo assim, cara, não tem por que eu ficar aqui, cara. Foi uma violência, cara. Eu tive que produzir um código que não serve para nada, porque daqui 2 semanas eu vou ter que dizer que eu vou ter que desfazer esse código para poder conectar com outra coisa. Porque simplesmente a gente não aguarda 2 semanas e faz o que tem que ser feito. Porque o gestor de projeto não queria passar por uma reunião de status e ter que explicar aquele status amarelo dizendo, a gente planejou errado, cara. A sincronia com a outra equipe não aconteceu como a gente esperava. A gente descobriu um jeito novo de fazer agora, e agora?
Então, é a gente fugindo das coisas, né? E se mantendo em cima de métricas, de coisas e tal. Então, quando a gente fala de métodos ágeis, a gente está falando sobre confiança. Quando tu conhece alguém, a tua confiança é zero e ela tem que conquistar, ou a confiança é 100% e ela pode perder? Isso define a vida, cara. Isso não é métodos ágeis, é o teu jeito de cuidar de qualquer relação que tu tem na tua vida, né? Quando a gente trabalha com métodos ágeis, a gente vai congregar jeitos. Jeitos de pensar, jeitos de escrever, jeitos de melhorar, jeitos de entregar, jeitos de medir, né? Ontem eu tava acompanhando uma retrospectiva de uma equipe ontem e ouvi uma outra frase que eu tive que entrar na hora, assim, parou aí, cara. Por favor, pare aí. De novo, toda vez que a gente contrata alguém, a gente espera que essa pessoa traga o jeito dela para dentro do time. É só assim que um time cresce. E aquela pessoa, ela trouxe na retrospectiva que ela, tipo, não, é que sabe como é que é, cara? Lá atrás, era de um assunto de 3 meses atrás que foi revisitado, e ela falou assim, mas 3 meses atrás eu tava ainda começando e eu tava tentando funcionar no trilho do time. Eu tava evitando trazer meu jeito de pensar. Eu falei, caramba, não! Tipo, tu entrou no negócio para trazer o teu jeito. Foi por isso que tu foi colocado naquele problema para trazer o teu jeito de pensar. Por que que tu acha que tu vai ser trazido para dentro de um problema e tu vai copiar o que os outros estavam fazendo e vai dar certo? Aquelas frases clássicas que botam a cara do Einstein lá falando disso, né, já. Caramba! Se tu entrou para dentro do problema para trazer o teu jeito, é porque a gente tem alguma expectativa de que talvez as tuas habilidades ali ajudem aquela galera a sair daquele buraco. É isso. Aí chama lá o Cabe lá do TikTok lá para mostrar, né, para as pessoas que tipo, meu, é isso. E quando a gente começa a trabalhar com métodos ágeis, tem um lance de princípios que a gente tem que trazer à tona, assim. A gente mede a ocupação das pessoas. Ah, essa pessoa está 40% nesse projeto aqui e 60% no outro. Ah, grande coisa. O que me interessa disso, cara? A gente não paga o salário igual para ela no final do mês. O que me adianta? É importante saber se ela está fazendo a coisa mais importante que ela tem que fazer. Ela está olhando o item que é mais importante para ela olhar agora? Ela está priorizando isso ou não? O que ela está fazendo? Né? A gente tem que trocar esse negócio de output, né? Ah, executei X tarefas. Tá, o que mudou? Gerou mais lucro para a empresa? Satisfação do cliente está maior? Aumentou o número de usuários? Ah, eu sou do time de dev, eu não tenho acesso a essas informações. Caramba, cara, 2020, 2011, Mota, eu palestrei no Agile Brasil, tudo por causa desse troço que eu fui buscar lá as datas, né? Em 2011, eu fiz uma palestra, por que que o time de dev deveria cuidar do marketing? E aí foi um troço assim, dentro da empresa deu um barulho e tal, e todo e tal. Mas, por exemplo, hoje, o time de dev, né, desse mesmo contexto que foi eu descrevi, na época nós tínhamos um jornalista trabalhando com a gente na equipe. Hoje a gente não tem mais essa pessoa jornalista. Mas hoje a equipe de desenvolvimento é responsável por fazer os webinários de novidades do produto, de direcionar o que o marketing tem que criar blog a respeito para falar com os clientes. Sai do marketing, sai do dev para outras áreas que ajudam a produzir o conteúdo, dar uma, uma, uma lapidada no conteúdo, enfim. Mas são princípios, quer dizer, o time de desenvolvimento começou a se preocupar com métricas de negócio. E aí tu começa a fazer a coisa mudar de jogo. Porque eu não estou ali para codar, eu estou ali para gerar resultado. Eu não estou ali para entregar linhas de código por dia. Inclusive, as melhores pessoas desenvolvedoras que eu conheço, o trabalho delas é eliminar linhas de código desnecessárias da base de código, não criar linhas novas de código. Então, se a gente fosse ter isso como métrica, eu teria que demitir as melhores pessoas. Então, como é que funciona isso, né? A outra coisa também, além do pensamento de outcome, né, de resultado, é eu pensar sobre mínimos. Quais são os mínimos que a gente tem que conseguir garantir aqui? Quando eu digo mínimos, qual é o mínimo de sincronia que a nossa equipe tem que ter? Qual é o mínimo de formalismo que a nossa equipe tem que ter?
né? O formalismo ele vai estar presente conforme for a minha necessidade, a quantidade de documentação, de metáforas, de estilos, de padrões, tudo tem que aparecer para que, e de forma emergente, para que aquele conjunto de pessoas encontre o seu melhor jeito de operar. Nessa empresa, nesse contexto, eu tenho um penso sobre como as equipes de tecnologia deveriam operar, mas o meu penso ele está muito conectado com algumas pequenas partezinhas que eu entendo que todas as equipes deveriam ter. Agora, se a galera quiser almoçar junto todo dia, se quiser ficar fazendo mob programming o dia inteiro, se quiser fazer outras milhares de cerimônias ou coisa do tipo, não me importa. E se vocês forem olhar, tem um artigo, depois eu posso passar a referência para o pessoal mandar aí, como é que as grandes empresas operam. A maioria das grandes empresas não estão nem aí como é que as equipes estão operando internamente. Ah, não, nossa empresa é ágil. Não, cara, nossa empresa entrega. E o único jeito que a gente encontrou é trabalhar no modelo iterativo, de entregas curtas ou evolutivas, porque senão a gente não consegue, cara, brotar nada para fora. Então, por exemplo, nesse contexto que eu estou comentando com vocês, toda semana tem instalação de software em produção. Toda semana. Toda semana tem algum tipo de entrega acontecendo, tem alguma coisa evoluindo para algum cliente que está validando, para alguma coisa que o produto está evoluindo. Aí o produto é excelente, tem um monte de problema para a gente resolver. Problema que a gente vai resolver daqui a um ano, talvez. Mas eu tenho um processo, eu tenho uma coisa que eu estou sempre tem uma frase estoicista que fala: prefira o progresso do que a perfeição. E então o meu jeito de operar é muito parecido com isso também. Eu estou sempre procurando evoluir as coisas que eu estou trabalhando e evoluir a minha prática. Eu sei que se eu evoluir a minha prática, eu estou indo em direção às coisas que eu acredito. E para mim, o time de produto é isso, entendeu? Como é que a gente organiza para fazer as coisas que a gente tem que fazer para ir em direção ao que a gente acredita? Esse, para mim, é o grande jogo, assim, né? E tem um princípio de gestão do Deming, que eu acho que é importantíssimo também como um princípio para uma equipe trabalhar, e que o Joshua Kirievski transformou isso de uma forma muito visual e presente no Modern Agile. No Modern Agile, ele chamou de safety. O nome anterior que ele estava dando para esse troço era engineering, que era um termo japonês e tal, nem sei a tradução mais, Malta, não lembro mais. Mas era uma coisa ligada com eliminar o medo também, ou criar um ambiente seguro, ou coisa do tipo. Ambiente seguro, que foi discutido pelo Google no projeto Aristóteles, quando eles começaram a discutir se tinha que ter gerente ou não tinha que ter gerente. Aí teve um cara chamado Bill Campbell, que falecido já, conhecido como o Trillion Dollar Coach, que ele falou o seguinte: vocês perguntaram para as pessoas se elas preferem ter gerentes ou se elas preferem funcionar de forma mais horizontal e autônoma? E eles fizeram pesquisas dentro do Google e foram descobrir que tanto faz. Tinha equipes muito bem-sucedidas com gerentes e outras bem-sucedidas sem gerentes, e equipes mal-sucedidas com gerentes e mal-sucedidas sem gerentes. E daí aquilo ali não era o ponto, eles foram descobrir que a segurança psicológica era o principal ponto que fazia os times darem certo ou errado. Foi o que eles encontraram de padrão de recorrência nessas estruturas. E aí, tipo assim, nossa, então o projeto Aristóteles inovou e descobriu. Nossa, o Joshua Krievski conseguiu criar esse termo em Modern. Não, Deming, oitavo princípio de gestão do Deming. Muitas décadas atrás, elimine o medo, tá lá escrito. Então, de novo, não tem nada de novo nos métodos ágeis. Nada. Não tem nenhuma coisa dita como inovadora nos métodos ágeis. Scrum foi criado em 1995. Eles demoraram... Quanto é que dá para 2021 aqui? Dá 21, 26 anos, é isso? Mais ou menos? 26 anos eles demoraram para escrever no Scrum Guide que o Scrum é baseado e pensado no Lean Thinking. Durante toda a existência do Scrum Guide, eles nunca admitiram que o Scrum é baseado no pensamento Lean. E finalmente eles tiveram coragem de escrever no Scrum Guide que é baseado em empirismo e Lean Thinking. 26 anos, cara. Por que não aceitava logo, irmão? Entendeu? Enquanto isso, tem uns autor bobalhão fazendo longa vida ao Scrum, morte ao Lean. O que tu tá falando, irmão? Você tá tirando no seu próprio barco, entendeu? A tua origem é a mesma.
Então, o mundo ocidental tem uma necessidade de matar alguma coisa para que outra opere. Eu preciso criar um inimigo para poder dizer que eu opero. Não é assim que a vida funciona. Nunca vi os caras da Toyota falando mal de nada que aconteceu. Eles sempre eram build on top, que é um outro princípio legal de ter dentro do time. Sim, eu construo em cima do que está existente ali, né? Então, são coisas legais aí para a gente olhar. Outra coisa que não tem nada a ver diretamente com métodos ágeis, mas vale para equipes e formação de equipes, é a gente ter muita clareza do que eu quero ser bom e mais clareza ainda do que eu sou ruim. Para mim é essencial, eu explico para as pessoas, olha, eu sou muito ruim nessas habilidades aqui, então não espera isso de mim. Não espera isso de mim. Eu não sei controlar. Se me der 2 tartarugas para controlar, elas vão fugir. Elas vão fugir. Só que, segundo Henry Mintzberg, que é um autor muito relevante sobre gestão, a minha gestão é tida como gestão missionária. Então, as pessoas me seguem, para o bom e para o ruim. Certa vez eu saí de uma empresa e fui para uma outra e eu pedi, por favor, fiquem, sigam o meu trabalho. E ninguém saiu. E teve uma outra empresa onde eu saí, que a mensagem não foi bem essa. Teve 30 demissões em menos de um mês. Ou saídas, na verdade, não foram demissões. As pessoas começaram a sair. São efeitos que tu causa para o bem e para o mal dos ambientes que tu participa. O jogo, e isso tem a ver com identificação e pertencimento, entendeu? Quando a gente fala de, opa, peraí, esse cara não tá mais aqui, mas esse cara para mim era uma âncora importante, por que esse cara não tá mais aqui? Quer dizer que vocês não acreditam mais no que ele estava acreditando? Ih, não quero estar mais aqui, não. Isso funciona em qualquer coisa que vocês fazem na vida. Vocês não vão trabalhar em alguma empresa porque tem alguém que vocês gostam que está lá, que vocês, né, reconhecem de repente. Fulano está lá, acho que eu vou lá. Então, a gente vive isso, a gente participa dessas coisas aí, né? E por último, e depois a gente vai para os nossos papos aqui, como é que a gente começa com métodos ágeis? Começa com o que tu tem e começa com o que tu sabe. Isso aí está na primeira diretiva das retrospectivas, né? A gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem. Nunca destrói o que tu está fazendo. Se vocês estão tendo resultado no que vocês fazem, é que faz sentido. Só que, de repente, tu tem algum problema acontecendo que está te impedindo de entregar melhor, entregar mais. Aqui que vem a oportunidade de melhoria. E talvez, em algumas das diversas metodologias ágeis, em alguma disciplina, alguma prática, pode ter algo ali para se trabalhar, né? Então, o meu jeito de operar hoje em dia é muito assim, sabe? Ah, tu é o quê, Daniel? Eu falei, cara, eu resolvo problemas. E eu tenho um toolset gigantesco de coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida para poder aplicar, entendeu? E o Mota trouxe um lance muito relevante, que é tu não tem que ser herói, tu não tem que resolver todos os problemas. Por isso é importante saber o que tu é bom e onde tu não é bom. Porque se entrar naquela, cara, eu não sou bom. Ou, por exemplo, tu não pode resolver um problema ou tentar resolver um problema se tu tá dentro dele vivendo. Então, por exemplo, eu sou mentor em várias empresas. Nas empresas onde eu sou da operação, eu tenho mentores. Eu não sou autossuficiente. Pô, mas tu tem mentor também? Tem, eu preciso, cara, porque eu não vejo, porque eu tô na operação. Eu tô ali rodando a parada, eu não consigo ver. Então a gente tem que conseguir enxergar isso. E as trocas entre equipes também funcionam muito bem nesse sentido. Pô, você tem uma habilidade, outra pessoa está querendo desenvolver, vou ajudar ela. Pô, aqui eu tô numa coisa, tem outra pessoa que enxerga alguma coisa e me fala, vou aprender com ela. Então acho que a gente vai conectando com esses movimentos todos, né? Mas esse lance pegando uma citação de Brené Brown, a gente tem que se ligar que a gente tem que pertencer, não se encaixar. É assim que eu termino o papo, assim. Entendeu? Se a gente tiver pertencendo num lugar, pô, eu vou estar ali, cara, dando o meu melhor, vou estar crescendo e tal. Agora, se eu tiver que cortar uma parte minha para poder entrar num lugar, mas o dinheiro é bom. Cara, o que você está priorizando na sua hierarquia de necessidades, entendeu? Então é meio essa vibe aí que a gente tem que trazer, assim.
É isso. Que aula, meus amigos, que aula. Daniel, muito obrigado. E antes da gente começar a nossa troca, nosso bate-papo, gostaria de lembrar você que, ao término desse bate-papo, desse evento, teremos duas ocasiões muito especiais que gostaria da participação de você, que é a nossa pesquisa de satisfação do evento, é claro, e também vamos sortear 2 vouchers para a Livraria Cultura, e aí, olha que especial, entre os participantes desse evento, que já tivemos pico de mais de 70 pessoas. Mais uma vez, vou retomar alguns tópicos ao longo da fala do Daniel que foram lançados no nosso chat. A Bruna, novamente, ela fala que, às vezes, no piloto automático, trabalhamos para rodar o sistema, sem questionar o valor do que estamos fazendo. E aí, um pouco naquele seu exemplo, Daniel, da feature, que logo adiante teve que ser refeita só para ter uma bandeirinha verde no sistema. O lance do piloto automático ele é muito real, né, cara? O Mota também falou do lance do piloto automático. O David Allen fala muito disso, né? O cara lá do Getting Things Done, no sentido de que a gente vive numa parada e como é que a gente para? Como é que tu para? As cerimônias que estão presentes nos métodos ágeis, a diária, a retrospectiva, né, o refinamento, enfim, qualquer cerimônia que tu adicione ou coloque, elas tentam ter esse mecanismo de te tirar do piloto automático, te colocar numa situação do tipo, agora vamos planejar. Beleza, agora é a tua hora, cara, de ver se tu continua acreditando no que tá ali no topo da priorização e o que a gente vai apostar. Tu concorda com isso ou não? O que que tu quer? A retrospectiva é um momento que a gente tem para dizer, cara, tem uma parada aqui que não tá legal, entendeu? Não tá legal. Ontem a gente teve uma retrospectiva pesada, foi uma parada de comportamento, foi uma coisa difícil de trabalhar em time, e a galera se culpando em certo aspecto pelas coisas. Eu falei, ô, volta, cara, volta. Vamos pro estoicismo de novo aqui, irmão. O que que tá no teu controle? Ah, essa parte que tá no nosso controle. Então essa tu resolve, a outra tu joga pra cima. Joga pra cima, joga pra alguém te ajudar a resolver, cara. E aí a galera, pô, é verdade, né? Não sei o que. Eu falei, só que agora o pedido para vocês é como é que vocês evitam que essa merda demore menos de 3 meses para dar conta de novo, entendeu? Porque senão você vai sofrendo. Eu falei, cara, por que a gente vai. Não, o problema sou eu, né? E é isso não é um ambiente aberto. Isso não é um ambiente de transparência, entendeu? Aí um falou assim, eu não sabia que eu podia pedir tua ajuda. Eu falei, caceta, cara, eu sou o dono da empresa, irmão. Tu vai pedir ajuda para quem, cara? Onde é que tu vai, cara? Não tem mais ninguém depois em cima de mim aqui, cara. Só os impostos. Não tem muito. O Guilherme, ao longo da sua fala, até para não interromper, foi fazendo alguns comentários. E referente à fala muito recente, até eu anotei aqui, que prefiro o progresso do que a perfeição. Ele retomou uma famigerada frase, né, que é o feito é melhor que perfeito, né? E ele ainda complementa, né, Guilherme, se quiser falar sobre isso, né? A gente diz isso porque a gente já aprendeu o que acontece quando nos tentamos ser os super-heróis nas empresas, né? Os guerreiros aí para resolver tudo e nos sobrecarregarmos, né? E ali eu aproveito para botar o Guilherme na nossa roda aí, como a sociedade em si está falando bastante sobre burnout, né? E como as metodologias ágeis podem ajudar, não vai ser a solução, mas mitigar um tipo de problema de burnout que está se tornando muito frequente na atualidade. Estou com um acumulado aqui de comentários para fazer, vamos ver se eu consigo ser pragmático aqui. Até peço desculpa por ter interrompido o Daniel no chat, mas é que a gente não combinou e não preparou os nossos discursos, mas nas minhas anotações eu tenho para falar sobre super-herói, e aí o Daniel acabou trazendo o assunto e agora eu posso trazer um pouco mais. Mas assim, quando o Daniel estava falando sobre ser super-herói dentro das empresas, a gente fala sobre isso porque a gente já tentou ser os super-heróis dentro das empresas e a gente já viu o resultado que dá. E por mais que eu me esforce, me dedique, vire noite e tente fazer o melhor possível, se só eu fizer isso,
é muito menos eficiente do que eu investir a mesma quantidade de tempo tentando melhorar o grupo que trabalha comigo. Então, se eu desenvolver 2 pessoas para ter as competências e as aptidões de desempenhar as tarefas que eu desempenho, eu estou dobrando a minha produtividade. Né? De uma forma grotesca aqui na explicação. Mas o ponto é, o coletivo sempre supera os esforços individuais. Então, assim, quando a gente fala desse aumento nos casos de burnout, por exemplo, talvez sejam pessoas tentando ser super-heróis dentro das organizações. Enquanto que essas pessoas deveriam estar direcionando esse tempo, esse esforço, para ver como que elas podem contribuir com os outros, com o grupo, com o coletivo, com o departamento, com a área, com o time, com a empresa. E não só pensar no individual. Quando a gente fala sobre esse assunto dentro de métodos ágeis, a gente fala sobre ritmo sustentável. Ou seja, não adianta eu contratar o Guilherme para trabalhar na minha empresa e no primeiro mês do Guilherme, o Guilherme trabalhar 60 horas por semana e se matar, porque no segundo mês ele vai estar muito cansado para trabalhar as 8 horas que eu preciso que ele trabalhe. Então, assim, é melhor ter a constância do que ter esses momentos de ultra pressão, porque a pessoa não performa, entendeu? Não adianta tu trabalhar 12 horas na segunda-feira e aí na terça tu não consegue trabalhar as 8 que tu deveria trabalhar. E aí as outras pessoas que estão seguindo um ritmo sustentável vão ser impactadas pela ausência daquela pessoa que estava tentando ser o super-herói e salvar o dia. Ou a super-heroína, desculpa pelos meus termos, mas... então é mais ou menos nessa linha, assim. Eu não sei se tu lembra disso, mas tem uma época os caras... Eu não vou dizer o nome da comunidade, tá? Mas tem uma certa metodologia que começou a criar umas certificações também. E aí, num dado momento, os caras vieram com um papo de pequenos atos heróicos. E aí, cara, aquilo ali me pegou, cara. Porque, assim, não é uma questão de heroísmo, é uma questão de responsabilidade. É tão mais simples, tão mais simples. Por que esse evento aconteceu? Por que este evento aconteceu? Vai lá. Por que Vinícius deu bom dia, pessoal? Vou aqui, vou conduzir vocês durante esta manhã. Porque em algum momento da história da configuração desse evento se diz: Vinícius, você será o mestre de cerimônias. Beleza? Você sabe ser o mestre de cerimônias? Pô, só o bom dia dele já me emocionou aqui. Eu falei, caramba! Não é tão grande aqui. Mas é isso, entendeu? Tipo assim, ele... Então ele veio, pá, tá aqui, sabe? Então assim... É responsabilidade que chama, não é um ato heróico. É natural para o Vinícius fazer o que ele está fazendo. Se não é, parabéns. Mas é isso, entendeu? E aí, quando alguém vem com esses papos de ato heróico, cara, tem um Thanos, sempre vai ter um maluco que vai apertar um botão e vai te destruir, entendeu? Então, assim, dá para ser mais simples, cara. Essa é a jogada, né? É isso aí, Mota. Quando eu estava tentando ser super-herói, meu pensamento era o seguinte: eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor, vou trabalhar o dobro, porque eu quero ser indispensável para essa empresa. O meu pensamento na época era: eu vou trabalhar na empresa X e a empresa X vai me ver como o cara. Só que não existe isso. Todas as pessoas são substituíveis. Então, assim, acreditar que só você é a pessoa que vai salvar o dia é contraprodutivo para a própria empresa. Um conflito que eu passo bastante e passo atualmente, inclusive, eu vejo um problema que não é da minha responsabilidade, que não é do meu papel, não é do meu cargo. Eu, Guilherme, vou lá e resolvo o problema. Aí os meus pares me perguntam assim: pô, Mota, por que tu resolveu o problema? A gente queria que o problema explodisse. Porque se tu continuar resolvendo os problemas que não são da tua responsabilidade, as pessoas que deveriam resolver esse problema nunca vão resolver.
Por quê? Porque eu estou criando um espaço, um cenário que é confortável para seguir com as coisas do jeito que está. E se a gente tem o problema, às vezes o problema vira o gatilho para a discussão, para redefinição de papéis e responsabilidades, para, de repente, contratar uma pessoa que deveria existir na organização e não existe. Então, assim, essas atitudes heróicas acabam mais atrapalhando a empresa do que ajudando. Talvez a satisfação imediata de resolver o problema, riscar da checklist e seguir para frente, gere ali não sei qual que é o lado fisiológico da coisa. Aquela satisfação do Dani, né? É igual aquele lance da regra dos 2 minutos, né? Que eu acho um absurdo. A regra eu acho um absurdo. A pessoa, nossa, porque você pega e faz as coisas todas em 2 minutos? Faça tudo. Eu falei, você não vai fazer nada do que deveria ter feito no dia. Você vai fazer um monte de besteira que não é importante, mas te dá satisfação. Putz, você tinha que estar focando num troço que demora 4 horas. Chato pra caramba. Mas é aquilo ali que vai te dar o resultado. Aí você ficou, não, vou mandar uma mensagenzinha para a pessoa que eu posso mandar daqui uma semana. Vou mandar hoje, porque é 2 minutos só. Né? Sim. Olha só, pessoal. Primeiro, Daniel, muito obrigado pela menção, pelos elogios. E olha só, tem uma surpresa aqui no evento, não esperada, mas muito legal. Quem tiver interesse a se filiar ao PMI, pode fazer a filiação ao PMI Global e vai ganhar gratuitamente, sem custo algum, filiação ao PMI RS. Legal, né? O pessoal aqui do evento deixou os contatos onde você pode fazer essa inscrição. Então, filiando-se ao PMI Global, você já de cara, gratuitamente, filia-se ao PMI RS e faz parte dessa rede muito legal, muito bacana sobre gerenciamento de projetos. Eu tenho algumas perguntas aqui, e aí por favor, pessoal, se vocês tiverem, pessoal do chat aí, se tiverem questionamentos, comentários, né? Muitas vezes um comentário, por favor, vamos fazer essa troca aqui, vamos fazer uma conversa entre nós. E eu tenho uma pergunta que é muito frequente, e talvez vocês já estejam cansados de ouvi-la, mas é a seguinte, o Manifesto Ágil, ele, como o Mota nos mostrou ali, ele olha para, sobretudo, a engenharia, o âmbito da construção e nasce, de alguma forma, a área de software, né, o planejamento de projetos dentro da área de software, nasce aí olhando esse modelo de uma construção civil. E bem, hoje a gente pode, e vocês têm expertise na área da tecnologia, né? Então, falar sobre isso é muito mais frequente na área de tecnologia. Uma pergunta bastante frequente, talvez vocês devem estar cansados de ouvir, e fora da tecnologia? Como é que a gente poderia implementar a metodologia ágil, ou uma metodologia ágil em uma área, digamos que tradicional? Eu posso remeter até à própria construção civil, uma área tradicional, né? Como aplicaríamos aí, ou por onde começaríamos a aplicar uma metodologia ágil, né? Uma metodologia moderna, dentro de uma área pretensamente aí tradicional? Guilherme, não sei se você puder começar, ou Daniel, quem se sente mais à vontade com essa questão? Eu posso começar respondendo a pergunta com outra pergunta, né? Que geralmente a gente vê isso como coisa de picareta, né? Pô, o cara vai responder minha pergunta com outra pergunta. Não, porque parte do nosso trabalho é a gente não dar a resposta, mas a gente ajudar a pessoa a aprender a pescar e não dar o peixe, né? Se a gente está falando em aplicar métodos ágeis no RH, na construção civil, no departamento jurídico, para mim a pergunta principal é por que a gente está fazendo isso? E aí, dependendo da resposta, o meu conselho vai ser, não faz. Método ágil não significa que é a solução para todo e qualquer problema. Então, assim, como eu estava tentando trazer para vocês lá no início, os contra-exemplos, né? A gente quer aplicar métodos ágeis no RH porque a gente quer ser mais rápido. Mas o que é mais rápido? Quais são os nossos indicadores e métricas? Talvez pegar o nosso esforço,
que seria entender, aprender e aplicar métodos ágeis dentro do RH, a gente possa direcionar para outra coisa que vai ter um impacto mais rápido e vai ser mais eficaz e eficiente do que a gente tentar fazer métodos ágeis no RH. Então, assim, eu começaria com o propósito. Por que a gente quer fazer isso? Da onde que vem essa necessidade? Ou é só porque no final de semana tu foi num evento do PMI-RS, os caras falaram lá, método ágil, aí, pessoal, segunda-feira vou na minha empresa lá e, pessoal, RH agora é ágil. Tá, mas por quê? O que tu está querendo tirar disso? Então, para mim, aí seria o início da coisa. Tá? E eu vejo empresas que investem milhões de reais, e não é figurativa, é efetivamente milhões de reais, sem ter isso bem claro. Daí o que acontece? Eu trago uma consultoria, eu contrato profissionais, aí tu vai numa reunião lá para ver os resultados 3 meses depois, e a pergunta é, e aí, pessoal, tá mais rápido? Aí é tarde demais para tu explicar para um executivo que não tá mais rápido, que tá mais devagar. Entende? Por isso que eu acho que o início da coisa tem que ser alinhar bem a motivação por trás desse movimento. Mas, só para fechar aqui, é possível dependendo dos objetivos e do contexto. Eu já tive dentro de organizações onde a gente sentou com o jurídico para revisitar todos os contratos de fornecedores, porque a gente tinha contratos que levavam a comportamentos que não estão alinhados com os valores e princípios ágeis. Por quê? Porque no contrato lá dizia que eu tinha que ter um controle de horas do meu fornecedor, que ele precisa fazer 1 milhão de coisas, que ele vai perder 1 hora por dia só para ficar no controle. De novo, eu não estou dizendo que controle não é importante. Controle é importante. Mas dentro de um universo de 8 horas produtivas, esperar que um profissional vai perder 1 hora por dia em controle, talvez seja um exagero. No nosso caso, a gente entendeu que era e a gente tomou atitudes e fez mudanças para que a gente conseguisse tornar essa hora desse profissional mais produtiva do que vinha sendo. Eu complementaria disso muito a questão da natureza do trabalho, né? Uma vez eu fui num time administrativo para apoiar, né? E o pessoal começou a me contar o que as pessoas ali faziam. Então, tinha uma pessoa que fazia conciliação, aí cuidava do quanto você pagar, quanto você receber, tal. Tá, mas como é que tu faz isso? Não, todos os dias, não sei o que, tá. Eu falei, tá, tu tem uma rotina, né? Então, tipo, mais ou menos todos os dias, 2 horas por dia, 3 horas por dia, tu faz esse movimento aqui e tal. Eu falei, tá, e aí, como é que a gente faz para usar métodos ágeis aqui? Eu falei, you don't. Tipo, é isso, a natureza de trabalho é rotina, é igual sempre, todo dia. Tu não tem nada de complexo aqui para cuidar da história. O que vocês fazem aqui que pode ter uma oportunidade de melhorar? Ah, a gente está demorando 2 semanas para aprovar contrato e a gente quer aprovar mais rápido. Opa, beleza. Qual é a jornada de aprovação de um contrato? E aí a gente consegue começar a enxergar as coisas, pegar gargalo e aí começa a mexer, né? Eventualmente vai descobrir que tem que contratar alguém mais específico para aquilo, ou na época, qual era o problema dos contratos? É que todos eram diferentes, por isso que era uma bosta de ficar revisando. E daí quando tu consegue padronizar uma boa parte do contrato e deixa variável só alguns anexos que podem ter alguma variabilidade, daí tu diminui a variabilidade, logo tu vai ter mais vazão, é a teoria das filas. Então tem muita coisa assim que é meio... Não tem muito o que fazer, o mundo é baseado em... Assim, ó, pensamento sistêmico significa que tu tem pontos que se conectam, que geram sinais positivos ou negativos entre eles, e em cada um desses pontos de conexão tem estoque. É isso, a vida é isso. Vai lavar a louça? Tem a estação de lavar a louça, a estação de deixar a louça lavada e a estação de louça seca, se tu quiser, ou coisa parecida. E o que te dá gatilho de lavar a louça que está ali? Pode ser porque encheu um repositório de estoque ali que foi além, daí te obriga a querer trabalhar, ou pela tua limitação de restrição, que de repente só tem um prato e um conjunto de talheres, aí tu te obriga a lavar a louça para... A política de reabastecimento de um sistema é demandada pelo próprio sistema. Então, o simples fato de olhar a natureza do que acontece
Por isso que a gente começa com o que tu tem, com o que tu sabe, e aí observa. E daí o troço vai estar te dizendo, me melhora, tá demorando muito tempo isso aqui, tá sendo chato fazer tal coisa, tá sendo não sei o quê. Inclusive, nesse trabalho de rotina, por exemplo, talvez tenha alguma otimização para ser feita. Talvez a ferramenta utilizada, os mecanismos que a pessoa usa para fazer o download de arquivo, ou não sei o quê, de repente tem um sistema aqui que ele já baixa automático, já consegue dar o ok, ele já valida com o extrato, com tal coisa, já dá baixa automática de coisa, só sobra 2, 3 para tu dar ok. Opa, temos uma oportunidade aqui de melhorar o trabalho. Mas, no geral, a nossa ação de melhoria no que for, sempre tem que estar olhando sistemicamente, né? Mas esse jogo... Então, assim, para tudo isso vai ser isso. Eu quero poder contratar mais rápido. Qual a área que está com dificuldade de tecnologia? Chora! Não tem o que fazer, cara. Tem uma deficiência de mais de 200 mil pessoas, entendeu? Mas por que não contrata pessoas que estão começando? Porque demora para formar. Por isso que está no problema que está agora. Porque ninguém quer ajudar na formação das pessoas, entendeu? Então, tem uma história de quando a gente olha para as coisas acontecendo, meio assim, cara, é isso, o troço está na tua frente, está te mostrando o que está acontecendo. Porque eu tenho dificuldade para acordar. Tá bom. E tu dorme quantas horas por noite? Eu durmo pouco. Já tentou ver quantas horas preciso dormir? Preciso dormir 9. Então dorme a droga das 9 horas. É meio, sabe, tem um livro do Daniel Pink chamado When, Quando, né? Acho que não sei se a tradução dele em português é Quando, o título, mas ele discute essas coisas, por exemplo. Cara, como é que funciona o teu ciclo de sono? Tu já analisou isso, por exemplo? Né? O meu é meio tido como padrão, são ciclos de 90 minutos que a gente tem, e eu descobri que com 4 ciclos eu fico bem. Com 6 ciclos eu fico mal. Então eu tenho que dormir entre 6 horas e não mais que 9 horas, senão eu me acordo mal. E aí, basicamente, o meu alarme fica para depois das 6 horas de sono. Então, normalmente eu boto um alarme que me deixa dormir entre 7h30 e 8 horas de sono. E aí, se eu acordar antes, eu acordei, beleza, vamos lá. E faz mais de 3 anos que eu não acordo com alarme. É isso. É tão, sabe? Às vezes eu escolho assistir uma NBA e ficar até 2h30 da manhã, daí no outro dia eu preciso botar um alarme, senão, né? Mas dependendo. Mas é tudo a natureza do que a gente faz. E a dificuldade muitas vezes está nessa, que a gente quer enfiar uma metodologia sem olhar o que está acontecendo. E aí que dá as nhacas. E aí que a gente fala do by the book, né? Eu implanto Scrum. Não. Tipo, como é que tu sabe que é Scrum que aquela equipe está precisando? Né? Como é que tu sabe que aquela equipe precisa gerir um backlog? Tem algumas metodologias que não fazem gestão de backlog. Tem uma metodologia chamada Shape Up, que não tem gestão de backlog. Toda vez que tu vai organizar um novo ciclo, tu traz todas as possibilidades e escolhe quais tu vai trabalhar. Mas não tem um backlog, ele não tem uma necessidade de priorização. Então é muito isso, sabe? É muito entender o teu mecanismo, né? Tem que ter diária. Eu cuido de uma equipe que produz algumas coisas dentro da empresa que não faz diária. A gente não se vê de forma assíncrona faz umas 4 semanas. A gente é totalmente assíncrono. A gente tem algumas regras. Manda mensagem quando tu mandar, responde quando tu puder. Se for urgente, aí a gente tenta sinalizar de algum jeito ou marca uma agenda síncrona no calendário para falar e vai. Claro, para quem participa do time isso tem que ser de boa. Tem pessoas que precisam do contato humano, precisa da coisa do ao vivo e tal. Beleza, a gente organiza, então vamos fazer. Mas aí nota, são as necessidades aparecendo, né? Então, muito do trabalho de entrar em outras áreas vai estar muito mais olhando qual é a natureza daquele trabalho que está ali e o que as pessoas têm que trabalhar e ver como é que organiza. Então, assim, eu acho que resume a isso, sabe? Eu me incomodo muito com... Tem vários manifestos, né? Já viu, Mata? Tem manifesto para o marketing ágil, tem um manifesto para o RH ágil, e teve um feito aqui no Rio Grande do Sul que para mim foi um absurdo, que é vamos pela concepção. O Manifesto Ágil nasce de uma forma documental, não aspiracional. Os caras já estavam fazendo o que eles estavam fazendo há pelo menos 5 anos ou mais, tá? Então eles se juntaram em 2001, uma galera de diferentes metodologias se juntaram e disseram: o que vocês estão fazendo? O que a gente faz que é parecido? Aí foi lá o Martin Fowler e os outros caras lá e tal, e ajudaram a parada a escrever e pronto. Definiram o Manifesto Ágil.
teve algumas iniciativas de manifesto para RH, por exemplo, que foram montadas de formas aspiracionais. Forma aspiracional. Ferrou, irmão. Ferrou. Que é utopia? Não, cara. Documento o que está acontecendo. Pô, mas aí não dava, né? Porque se nós for documentar o que os RH fazem nas empresas, aí vai dar ruim, cara. Como é que a gente vai documentar as práticas? Então não faz. Continua praticando. Né? Mas, infelizmente, o marketing acaba sendo mais importante do que o fazer, entendeu? Então é meio isso, sabe? Se vai fazer por fazer, não faz. Faz porque tem um motivo, tem um porquê. O Mota falou isso aí. Então é isso. É muito isso. Em alguns lugares, né, não basta saber, tem que parecer que sabe. E o parecer que sabe, às vezes, supera o saber e fazer. É, cara. Ainda em cima do Manifesto Ágil, quase todas as palestras que entram nesse assunto focam nos valores e nos princípios. Que foi o que eu fiz, basicamente. Só que se vocês abrirem o Manifesto Ágil, vocês vão ver que antes mesmo dos valores, vai ter uma frasezinha lá em cima, que às vezes nem é citada nas palestras, como não foi hoje, e às vezes nem chega nos slides dos palestrantes, e essa frasezinha diz o seguinte: nós estamos descobrindo novas e melhores maneiras de fazer e entregar software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazer. Ou seja, essa galera se reuniu para chegar nas respostas. Botar eu e o Daniel para sentar e dizer, beleza, agora vamos dizer aqui como todas as empresas do Rio Grande do Sul devem trabalhar. E o que eles descobriram é que não tem resposta. Tem uma série de jeitos e maneiras que podem funcionar bem ou mal, dependendo das pessoas envolvidas e do contexto. E para a gente saber qual a melhor, a gente precisa nos pautar, de novo, nesses valores, nesses princípios, mas o nosso ponto de partida é onde a gente está hoje. E a partir de onde a gente está hoje, a gente vai começar a fazer uma série de experimentos pequenos, com prazo de validade, com alguma métrica, com alguma medição concreta. E a gente vai tomar decisões com base nos dados, e não com base na opinião do Guilherme. Ah, não, mas o Guilherme é o gestor, então o Guilherme decide. Não. Trago um case de uma grande empresa brasileira fantástica, onde existia uma prática de testes AB. Qual que é o conceito por trás de teste AB? A gente tem uma aplicação e a gente vai colocar em produção duas funcionalidades semelhantes, a funcionalidade A e a funcionalidade B. E a gente vai avaliar como que os usuários se comportam. Se, de repente, for um site de vendas, vamos ver se os usuários compram mais do jeito A ou compram mais do jeito B. E aí a gente fez esse experimento e o resultado deu que a funcionalidade do jeito B era melhor. A pessoa que era a pessoa gestora por trás dessa decisão falou, repete o experimento. O resultado deu B é melhor. A pessoa falou, repete o experimento. Aí o resultado do experimento deu A na terceira semana. Aí a pessoa falou, agora vamos fazer. Então, assim, não adianta também tu pautar as decisões com base em evidências, métricas e números concretos e tu não aceitar a resposta que tu está recebendo. Porque se tu ficar na tentativa, na experimentação, até bater o resultado que tu quer, aí tu não está utilizando de experimentação e métricas. Tu está voltando para o teu piloto automático de fazer o que tu acha que é o melhor. Por isso a gente precisa dos lembretes. Por isso a gente precisa das metodologias, das ferramentas, às vezes de um colega ou uma colega de bater no nosso ombro e dizer, isso que tu está fazendo o que tu acha que é o melhor, mas será que é mesmo o melhor? Isso também é conflito. Mas é um tipo diferente de conflito que não é, talvez, uma violência ou uma comunicação violenta, e é diferente também de gestão por conflito, enfim. Estou divergindo aqui, vou deixar o Vinícius nos botar de volta nos trilhos. Mas pode divergir. Com base na fala de vocês, eu fiquei pensando, não quero ir muito além também,
mas a sociedade ela está sedenta. É uma interpretação eu faço a partir da fala de vocês por respostas prontas, por receituários que vou simplesmente aplicá-los e obter resultados. E aí acho que na sua fala, Guilherme, lá no início dizendo que autoconhecimento não é autoajuda, e aí eu fiquei pensando sobre os livros de autoajuda que trazem essas respostas prontas, as soluções para todos os seus problemas, e o quanto eles vendem na sociedade brasileira. Se a gente for ver, os top 10 dos livros são os livros de autoajuda, são desse segmento. E bem, a partir dessa última fala sua, eu retomo um pouco a própria filosofia que você fez uma pergunta com base na minha pergunta, mas a filosofia é isso, é esse exercício da dúvida, né? É colocar as nossas verdades absolutas em questão. A própria ciência ela vai nessa linha. E aí eu vou, de novo, dar um mergulho aqui no nosso chat para colocar o pessoal que está nos assistindo em conversa. E eu faço coro aqui ao comentário do Fernando Estrada. É um elogio a vocês. Citar em 40 minutos um manifesto ágil e tudo o que antecede e sustenta ele, trazer Deming, Toyota, Taylor e ainda o pensamento do estoicismo e como isso se aplica ao gerenciamento de projetos e à vida, poxa, que espetáculo. Parabéns, Daniel e Mota, parabéns pela organização PMI-RS e ao núcleo do Vale do Taquari. Eu faço coro ao Fernando aqui. Mais uns comentários aqui. Uma pergunta da Valquíria, né? Mota, deixar estourar versus interferir e fazer. É angustiante esperar o problema aparecer. Qual o meio termo? Eu vou ler mais alguns comentários, aí vocês debatem em cima, pode ser? Obrigado, Fernando. Bom, aqui um comentário do PMI. Vamos lá, aqui sim. O Rubens Navas Borloni diz: o líder herói gera, involuntariamente, uma zona de conforto na equipe, impedindo muitas vezes os diálogos e melhorias de comunicação entre a equipe, pois ficam dependentes da posição final do líder herói. Se puder dar alguma dica como identificar e segurar o comportamento do líder herói nos momentos de crises da equipe e com o prazo ou custo já comprometido? Então temos duas questões, e aí, bem, vários elogios aqui nos comentários, e, bem, estamos tendo uma verdadeira aula aqui. Então essas duas questões eu coloco aí para vocês. O meio termo aí entre estourar e interferir nos problemas, né? E essa angústia gerada pelos problemas, e bem, esse gerenciamento dos líderes heróis. Como é que vocês veem essas duas questões? Boa. Sabe que eu tava, antes de entrar aqui no evento, eu tava gravando uma palestra para um outro projeto que eu tenho. E nessa palestra eu tava citando o Ricardo Semler. O Ricardo Semler, ele é um filhinho de papai que fez um caminho diferente, eu diria um caminho bom, Mota. Eu não sei como é que eu classifico ele. É um cara fenomenal, mas na origem ele era um filhinho de papai. E altamente privilegiado, mas que conseguiu usar o privilégio dele para tentar usar e criar umas ideias diferentes. E teve, na minha concepção, teve muito sucesso disso. Eu tinha certeza que eu estava fazendo uma coisa certa, acompanhando o Sandler no início dos anos 2000, quando comento com meu pai que estava lendo Sandler e ele me comenta: esse moleque aí trazia umas coisas na década de 80, mas só besteira. Eu falei: beleza. Muito bem, papai. Podia ter prestado atenção, porque nada do que o Sandler trazia nesses discursos dele era muito diferente dos que a gente vê nos princípios e valores do Manifesto Ágil, vamos chamar assim. Envolve muito cuidar do teu time, confiar nas pessoas que você tem para trabalhar. E ele trouxe algumas questões, e uma delas era assim, ele chamava de liderança por omissão. E eu opero muito nesse formato. Quando eu trabalho com pessoas, por exemplo, às vezes até no cuidado com os filhos, vamos chamar assim, às vezes meu filho cai, e aí eu digo para ele assim, eu avisei que tu ia cair, irmão. Agora tu levanta. É tipo, agora tu levanta, né? Tipo, né? Então, mas não assim do tipo, deixa ele cair de uma altura que ele ia assim, realmente se machucar. Não, eu deixo ele dar uns tropeços, assim, eu deixo ele
né? Eu deixo ele me dizer, doeu. Eu falei, eu sabia, mas, cara, eu tô te dizendo para apertar o freio quando tá descendo a lomba na bicicleta. E se tu não apertar o freio, eventualmente tu vai bater numa parada que vai te derrubar, né? E aí pronto, ele foi lá e muitas vezes a gente só aprende quando a gente toma contato com a realidade. E isso é uma coisa, não sei se é exatamente da natureza humana, mas é da natureza de muitas pessoas. E, e isso é uma coisa que me pega, assim. Então eu tento fazer com que as pessoas vivam o calor, sabe? Como é que tu vai ajudar alguém a viver bem em situações de crise? Tu tem que ajudar. Quando acontecer uma situação de crise, elas têm que estar ali sentindo o que está acontecendo, senão elas não vão conseguir sobreviver a essas coisas quando for o mundo real. Não tem treino. Eu li um livro. Não funciona, entendeu? Você tem que conseguir passar pelas situações de crise e viver elas para efetivamente poder, né, poder operar nelas. Então, eu acho que eu tenho esse movimento de, se eu vejo que vai dar nhaca, que vai sair de uma situação ecológica, vamos chamar assim, eu vou prejudicar a pessoa, vou prejudicar a empresa, eu seguro antes. Ou eu trago algumas ressalvas. Olha, tenta não vir para cá porque pode dar isso e tal. Cuida, esse aqui é o teu limiar para segurar. Mas eu sou muito a favor do liderar por omissão, que é poder ir deixando as pessoas irem vivendo, e melhorando, e sentindo a coisa acontecendo e poder atuar com isso. Tô bem alinhado com isso também, mas eu vou voltar no ponto do autoconhecimento, né? A Valquíria falou que é angustiante esperar o problema aparecer ou explodir. E eu sei que eu fico angustiado quando eu vejo um problema que eu posso resolver. Porque a gente tem muito problema para resolver. Então, meu pensamento, às vezes, vou economizar o tempo do meu time, das pessoas, e vou tirar esses aqui da frente para que a gente possa focar nos problemas mais importantes. Mas aí a gente tem que fazer uma análise de risco. Esse problema, qual é o impacto que ele está causando nas pessoas que estão envolvidas, ou na empresa, ou no resultado da empresa? Cada minuto a gente está perdendo X mil reais. Bom, então eu vou resolver e eu vou iniciar uma discussão de como a gente evitar que esse problema aconteça. Porque não adianta a gente só ser reativo aos problemas. A gente tem que tentar ser proativo aos problemas. Se a gente ficar só apagando incêndio, a nossa vida vai ser de estar sempre sendo reativo e apagando incêndio. E o que é o ideal? A gente não tem incêndio. Ou quando alguma coisa pegar fogo, já ter alguma coisa, não necessariamente uma pessoa, que ataque o problema, né? E isso, para mim, está bastante relacionado também ao papo do ser super-herói. Por quê? Porque eu saí daquela ideia lá no meu início da carreira, de eu ser o salvador da pátria, o bombeiro que apaga incêndio, o super-herói, para uma situação totalmente oposta hoje. Hoje, a minha missão é me tornar inútil dentro da empresa. E isso é muito contraintuitivo. Por quê? Porque eu quero fazer com que as pessoas que trabalham comigo sejam capazes de fazer todas as coisas que eu faço hoje. Para que eu tenha o tempo de trabalhar com outras coisas que são mais relevantes e mais estratégicas para a organização. Então, tem um movimento entre coisas que eu faço no nível operacional, que aqui eu vou usar a analogia de chão de fábrica. Eu estou ali no dia a dia, eu estou sentado do lado do desenvolvedor, codando, discutindo código. Esse é um tipo de atividade. Mas eu preciso tentar ajudar as pessoas que trabalham comigo no nível operacional a pensar nas coisas que eu penso para antecipar problemas, reduzir desperdício, reduzir retrabalho, para que eu tenha mais tempo para trabalhar no nível tático, no nível estratégico da organização. Então, eu fico subindo e mudando de atividade, e mudando de contexto, e isso gera muito desperdício, até que eu consiga me tornar inútil. Consegui construir um time que está performando bem no nível operacional. Não preciso mais me preocupar. Não significa que não vai ter problema. Não significa que não vai ter crise. Não significa que não vai ter desafio. Vai ter.
E eu vou estar sempre disponível para essa galera quando isso acontecer. Mas eu me coloco numa posição onde eu não sou mais o gargalo. O time não depende de mim. O time chegou num ponto de performance, de maturidade, que consegue lidar com a maioria dos problemas. Ao invés de ser o cenário que eu já vivenciei, onde o time entra num estado de paralisação. Né? Vem um problema, todo mundo trava e se pergunta como que a gente age agora, o que a gente faz agora? E aí eu acho que isso gera uma série de outros problemas, gera o comportamento do super-herói, gera não ter uma cultura organizacional que permita que aconteça problemas, né? Porque às vezes tu está trabalhando numa empresa que quando acontece um problema, a primeira reação é esconder o problema. E aí também está relacionado com autoconhecimento, porque eu descobri que ao longo da minha carreira, eu já trabalhei em empresas que querem esconder problema e não resolver problema, e não é o tipo de empresa que eu quero trabalhar. Então, assim, se eu estou num processo seletivo, se eu estou conversando com o executivo de uma empresa, e eu sinto qual que é a direção que essa empresa está indo, o que esse líder está tentando direcionar, eu já sei que não é um bom ambiente, que eu não vou conseguir ser bem sucedido. A gente tem que lembrar que isso é um privilégio, de quais riscos a gente pode assumir ou não pode assumir. Então, se a gente voltar naquele exemplo lá de tem que desenvolver essa feature aqui, que não gera nenhum valor, mas para manter o indicador verde, o meu piloto automático, pessoal, individual, é dizer não. Vamos mostrar o indicador amarelo, vamos mostrar o indicador vermelho e vamos ter a discussão. E isso gera conflitos, gera problemas de relacionamento dentro da empresa. Mas, para mim, eu não estou preocupado se a gente vai ter uma discussão que é desconfortável. Por quê? Porque eu tenho o privilégio de estar em uma posição de que, se eu for demitido e tudo der errado, beleza. Isso não é a realidade de todas as pessoas, de todos os profissionais, de todos os contextos, de todas as empresas. Então, tem gente que não se sente segura, voltando no assunto da segurança psicológica, para ir lá e mostrar a realidade, do tipo assim, realmente, o projeto está amarelo, está vermelho, a gente não fez isso porque não faz sentido. E aí isso são trocas, são escolhas, são abordagens. Se eu trabalho em uma empresa muito política, muito hierárquica, aonde o que parece, que a gente estava falando antes, né, onde parecer às vezes é mais importante do que o saber e o fazer, eu não me adapto bem a essas empresas. Eu não consigo ser bem sucedido dentro dessas organizações, porque o meu piloto automático vai em um caminho diferente. Isso não tem a ver com agilidade, tá, pessoal? Não quero confundir vocês. Eu tô trazendo um pouco de coisas que eu aprendi sobre mim mesmo como profissional ao longo das empresas e ao longo dos anos. Excelente. Que aula, meus amigos, que aula. Bom, chegou agora o momento esperado, mais que esperado, né, do sorteio do voucher. Vou chamar aqui a minha colega aqui de Interact, Jamine Dornelles. Oi, Jamine. Pode conduzir, fica bem à vontade. Vamos ter o sorteio do voucher da Livraria Cultura. Oi, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? A ideia é que a gente seja extremamente transparente, então fizemos a relação aqui de todos os presentes no nosso evento para estar fazendo o sorteio. O contato depois para a entrega desse voucher, né? Nós vamos fazer com base nos dados da inscrição de vocês ao evento, então podem ficar tranquilos aí que a gente vai estar contatando vocês, tá? Temos aqui a relação, então, de todos os nossos participantes. Vamos ao primeiro sortudo da manhã, então. Aline Boide,
A Aline está presente conosco. Estou aqui. Parabéns, Adorei Aline. o presente. Contatamos você na sequência, então, tá bem? Tá bom, Com os obrigada. teus contatos. Tá Imagina. bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar ao nosso sorteio, então. Deixa eu só tirar a Aline para não correr o risco de ganhar 2 vezes, né, Aline? Ia ser muita sorte, mas... Pode deixar. Pode deixar. Vamos lá, então. Nosso segundo sortudo da manhã, ou sortuda, Kátia Argemi, está conosco, Kátia? Se não, nós fizemos um novo sorteio. Pode fazer um novo sorteio, porque a Kátia é do time aqui do PMI, então ela não vale, tá? Ah, tá ok, então. Obrigada, Rodrigo. Vamos lá, então. Marcele Daiana de Oliveira Dias. Olá, estou aqui prestigiando todos vocês. Ah, que ótimo, então. Parabéns, Marcele. Contatamos Obrigada. você na sequência também. Obrigada. Jamine, para Diga, Rodrigo. sermos ainda mais transparentes, a Marcele também não pode participar, porque ela é do branch do norte da Serra aqui, então a gente vai estender aos nossos demais participantes. Tá ok, então. Vamos lá. Nada como ter alguém que conhece todo mundo, né? Que está presente. Temos um auditor na nossa equipe. Vamos lá. Raniele Oliveira. Será que a Raniele ainda está presente aqui? Se não, nós sorteamos. A ideia é que sejam os ganhadores os colegas que estão aqui presentes nessa manhã. Ela não está, pode dar sequência aí, Jamile, Tá, ok. por favor. Suelen? Suelen Vieira? Está presente Oi, estou aqui. conosco? Estou aqui, Jamile. Tá, ok, então. Parabéns, Suelen. Entramos em Obrigada. contato contigo, então, para estar te disponibilizando o voucher, tá bem? Tá bom, brigadão. Obrigada, gente. Obrigado, Jamile, que legal. Aí, dois vouchers, 2 presentes aí deste evento. Fora, claro, o presente maior foi essa aula que nós tivemos, tanto com o Mota quanto com o Daniel. O pessoal estava um pouco preocupado com o tempo aqui, da administração do tempo, mas o papo estava tão bom, a gente estava aprendendo tanto com vocês que, poxa, eu não quis interferir. Eu, como mediador, estava mais aprendendo que mediando esse bate-papo. Guilherme, é um prazer conversar contigo. Espero que possamos nos encontrar em outros eventos e tê-lo conosco muito em breve aqui com o PMI. Maravilha, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha jornada aí. De igual forma, Daniel, poxa, que aula, hein? Que prazer conversar contigo. Espero contar com você nos próximos eventos que a gente vai realizar aqui com o PMI também. Podem chamar, eu tava olhando aqui a galera participante aqui, conheço alguns nomes aqui, obrigado por estarem aí. É só chamar, cara. Sempre disponível. E eu comentei com vocês no papo lá de quem estava na pré-evento aqui que a gente estava falando, eu sempre aprendo com as histórias do Mota. Então, para mim é um prazer estar com ele junto aí onde a gente consegue estar e é sempre legal poder trocar ideia. Obrigado de novo. Obrigado vocês. Aprendizados sobre gestão de projetos, mas mais que isso, aprendizados sobre a vida, né? E com isso eu encerro e agradeço a você que participou, que esteve conosco nessa manhã de sábado. Muito, muito obrigado mesmo. Vinícius, Um abraço. posso dar uma palavrinha? Ah, pois não, claro. Rapidinha. Como eu sou diretor de expansão do capítulo, né? Então, em nome do capítulo Rio Grande do Sul do PMI, eu quero parabenizar muito por esse evento, pelo excelente conteúdo que a gente teve, né?
Então, assim, na expansão eu sou responsável, então, por fomentar os núcleos, né? Então, muito me orgulha aí essa entrega que foi feita aqui pelo Núcleo Vale do Taquari, então, na pessoa da Fabiana, quero parabenizar toda a equipe, né? Também o Rodrigo, mentor aí do núcleo também, que dá todo o apoio e ainda faz aí a auditoria do sorteio, né? Na pessoa, então, de você, Vinícius, quero agradecer também o apoio da Interact, e na pessoa do Edson também agradecer o apoio sempre da Nivates, né? Então, excelente palestra, né? O Guilherme, particularmente, eu nunca tinha ouvido, né? Conseguiu realmente fazer uma síntese violenta, instantânea aí de um universo, né? O Daniel já é um pouco mais figura carimbada, né? A gente, inclusive, na SEVA, o último PMD presencial que nós tivemos foi lá no Sebrae de Caxias, né? O Daniel participou também, então foi excelente. A gente já sabia que o Daniel é um outdoor, né? Assim, eu só fui por causa da janta que teve depois, ó. Queria te confessar, Antônio, porque depois a gente foi naquele X clássico lá que tem em Caxias, então... O presencial tem essas vantagens também, né? Quem sabe em breve a gente está de volta, né? Mas o Daniel colocou uma coisa importante também, que é a questão muitos que de repente vieram pela primeira vez hoje pensaram, mas eu vou num evento PMI, a primeira coisa que eles me falam é de agilidade, né? Que confusão é essa? O Daniel abordou bem isso, né? E cada vez uma habilidade mais valorizada também dentro do PMI é a habilidade de identificar as técnicas, identificar as ferramentas que mais se adequam à nossa necessidade de projeto, à entrega final, né? Então, o PMI tem falado muito na economia de projetos, né, que às vezes as pessoas acham que está falando em dinheiro, não. A economia, né, o que é a economia, né? É a ciência de estudos fenômenos relacionados à obtenção e utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar do que, no nosso caso, ao bem-estar dos projetos e nos projetos, né? Então, conhecer o máximo possível as ferramentas, os toolkits aí, para a gente poder desempenhar a nossa função no projeto, que é o que há de mais valorizado nesse momento, que a gente, então, tem que realmente investir o nosso tempo, né, nesse conhecimento. Então, de novo, muito obrigado por ter tido a oportunidade de participar desse evento hoje. Parabéns, pessoal. Obrigado, Paza. Obrigado, enfim, a você que participou até aqui, aos nossos palestrantes, aos nossos convidados e a todos vocês que realizaram, que fizeram parte desse momento, que certamente terão muitos outros pela frente a partir de agora. Um abraço e até a próxima. Tchau. Valeu, até a próxima. Obrigado, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Parabéns, pessoal. Bom final de semana.